Gravação da reunião em andamento. Beleza, vamos começar. Então, gente, agora a gente vai continuar aqui falando do nosso queridíssimo parnasianismo. Fechou? Vou botar em apresentação. Aí, agora sim. Dá uma ajeitadinha aqui. Só para ficar legal. Beleza, acho que tá certo. Perfeito, certinho. Então, gente, a gente vai continuar falando do parnasianismo. Para aqueles que não vieram na última aula, eu vou dar uma retomadinha aqui. O parnasianismo, ele foi um movimento do realismo um dos movimentos do realismo que teve como base a gente trazer a poesia para o nosso movimento do realismo. Então a gente tem a ideia de uma poesia mais estética, então a busca pela forma e pela estética perfeitas, não se importando muito com o conteúdo. Então a gente não está se importando sobre o que a gente está falando, a gente está importando sobre como... a gente está se importando em descrever alguma coisa, não se importando muito sobre o conteúdo. Então, a gente não quer, digamos assim, a gente não quer passar uma mensagem de apoio, assim. A gente quer dissertar e escrever alguma coisa, algo, ok? Ok, vai ficar meio confuso, mas a gente pega uns exemplos que vai ficar mais fácil, tá? No Brasil, nosso parnasianismo ele vai começar com a obra Fanfarras, do Teófilo Dias, em 1882. Beleza? E ele também seguiu um modelo francês, que, para aqueles que não lembram, as maiores escolas literárias elas começam na Europa, e da Europa elas vêm para o Brasil. Então essa aqui pegou o modelo francês e a gente não se importou muito com a objetividade, e a gente decidiu priorizar mais a estética e a forma, ok? E é interessante a gente pensar que, apesar dessa tendência mais para a realidade, mais para os temas, na realidade, deixando um pouco do lado do romantismo de fora, aquele lado mais de amor, a gente tem que o Olavo Bilac, que foi um dos nossos autores aqui, do parnasianismo, ele se preocupou bastante na questão do amor, um amor sensual, sei que vocês me entendem, assim, tananana, só que ele não vulgarizou isso, ok? A gente vai ver o exemplo desse nosso primeiro poeminha aqui, que é a Profissão de Fé do Olavo Bilac, que ele começa a falar, eu vou fazer aquele negócio das anotações que eu acho bonitinho. Ele começa, e horas sem ponta, passo mudo, o olhar atento, a trabalhar longe de tudo, o pensamento, porque o escrever, tanta perícia, tanta requer. Então, tanta perícia para escrever requer muita dificuldade, porque se a gente tem que pensar, porque eles tinham essa tendência aqui de cumprir a regra formal ao máximo. Então, você pensa, você quer ter uma métrica perfeita por exemplo, de versos decassílabos, não é fácil. A gente tem que pensar de como a gente vai escrever aqui para poder estar de acordo com a métrica, com a forma, tá? Agora, continuando aqui. Que o ofício tal, nem a notícia de outro qualquer. Assim procedo. Minha pena segue esta forma de servir-te, deusa serena, serena forma. Então, a gente vê que a forma, ela é difícil, mas ela é uma deusa serena, uma deusa que dá alegria pro cara. Então, apesar de ser difícil, ele tá bem com isso, ele não tá sofrendo por isso. Ok? Então, agora eu vou parar de anotar e vamos seguir aqui. Aqui os nossos 3 maiores representantes, já vamos falar deles daqui um pouquinho, tá? Então vamos lá, características. Então a gente tem a arte pela arte, que a gente já falou anteriormente. A gente também tem, apesar da gente deixar um pouco do objetivismo de lado, ele ainda tem um papel importante, ok? A gente também tem o universalismo e as tendências científicas da época, por exemplo, cientificismo, ciência no centro de tudo, ciência como ciência mais importante, ok? O positivismo, ok? E aí a gente também tem os temas mais baseados na realidade, objetos e paisagens, a gente lembra isso do arcadismo, ok? Do neoclassicismo, que ele tem a tendência de observar as paisagens, e a gente tem essa grande parte pela busca da perfeição, culto à forma, a preocupação com a estética, a métrica, a versificação. A gente também tem o uso das rimas ricas, das rimas raras, por exemplo, rimas raras, palavras que são difíceis da gente rimar normalmente. Por exemplo, vai arrumar uma rima para laranja, você vai ficar pensando que é uma palavra difícil para arrumar a rima. A gente também tem as rimas ricas, que são as rimas com classes gramaticais diferentes, ok? E eles
Por essa tendência do culto à forma, da estética, eles vão gostar mais do soneto, que são os 2 quartetos e os 2 tercetos que a gente sempre fala. Tudo bem? Então, essa tendência a produções literárias, produções poéticas mais fixas vão ser preferíveis por eles, ok? E a gente tem a questão da descrição. Ele não vai se importar mais ou menos com o... Como que a gente pode falar? Eu posso explicar que se a gente lê um poema parnasianista, a gente consegue desenhar o que está acontecendo na cena, de tão descritivo que é. Vocês podem olhar nos slides anteriores, tem um exemplo do vaso chinês, se não me engano. Esse vaso, se você lê esse poema e você tenta desenhar, você consegue desenhar perfeitamente o que está sendo dito lá, por essa tendência descritiva, ok? Agora a gente vai falar um pouco dos nossos autores, ok? A gente tem principalmente o Alberto de Oliveira, que escreveu Meridionais, Versos e Rimas, Poesias de Céu e Terra e Mar, e Culto à Forma na Poesia Brasileira, ok? Agora, a carinha dele, muito chique. Para aqueles que assistiram Harry Potter, ele não parece o Professor Lupin? Por favor, eu acabei de reparar nisso, ele parece muito. A gente, não falem que foi só isso, que não foi só eu que achei essa semelhança, não. Ó, cara, pior que parece mesmo, Não mano. parece? Tá louco? Engraçado que a gente para pra pensar. A gente faz a aula e aí depois quando a gente vai falar assim, nossa, cara, como é que tá, né? Enfim. Agora aqui um exemplo da poesia dele, que é o Vaso Grego, ok? Vou ler para vocês, tá bom? Esta, de Aurélios Relevos. Professor, eu fui beber água. Opa! Esse é o autor do que mesmo? Pera aí, calma aí. Esse autor, esse daqui é o Alberto de Oliveira. Ele escreveu Meridionais, Versos e Rimas, Poesias, Céu, Terra e Mar, o culto da forma na poesia e o culto da forma na poesia brasileira. Então aqui, ó, tendência muito parnasiana. Eu acho. Era isso que você estava com dúvida? Tipo, os livros que ele escreveu? Tá, vou começar a ler aqui, aí dá tempo pro cara responder aí. Ele é do parnasianismo? É. Ele é um dos nossos principais autores brasileiros do parnasianismo. A gente pode perceber isso porque os livros dele, até inclusive, ó, a gente pode ler aqui, ó, esse último livro aqui, O Culto da Forma na Poesia Brasileira. A gente vê essa tendência parnasiana até nos títulos, ok? Então a gente tem o Vaso Grego aqui, que é o poema dele. De nada, cara. Tranquilo. Então vamos começar a ler. Ó, lembra que nós estamos falando de um vaso, tá? Esta, de auréolos relevos, trabalhadas de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, ao novo deus servia, era o poeta de Teos, que a suspendia, então e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, todas de roxas pétalas fomadas, depois o lavor da taça admira, toca do ouvido, aproximando as bordas finas, hás de lhe ouvir canola e doce. Ignota a voz, qual se a tinga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Eu queria comentar aqui que uma das características muito fortes do parnasianismo, professor, só nas caras e bocas. A gente tem que. É que são palavras difíceis, a gente tem que interpretar, né? Tem que ter essa interpretação aqui para ficar legal. Aqui, a gente teve um aluno que levantou a mão, pode falar. É que eu também não sei, acho que talvez se vão levantar a mão para fazer algum comentário. Tá, então eu acho que pode ter sido um misclick. Tá, sendo um misclick, a gente pode comentar que. Tá? A gente tem que comentar que os temas da cultura greco-romana é muito presente aqui, os temas clássicos. Então aqui eles estão falando vinda do Olimpo, onde os deuses ficavam. Aqui, ó, correlações aqui, interessante a gente parar para pensar desse jeito, ok? Agora a gente também tem outro autor parnasiano que é muito importante, que é o Raimundo Corrêa, que ele escreveu sinfonias, versos e versões, aleluias e poesias, ok? Então, a gente também tem essa tendência dele aqui da perfeição formal e da cultura clássica, ok?
Agora, aqui a gente também tem como falar, isso aqui é interessante eu comentar para vocês, tá? Que ele fala sobre a natureza, ele ainda tem a poesia de meditação, em que ele usa o pessimismo e desilusão como características. Por que eu queria focar nesse ponto aqui? A ideia do pessimismo, da desilusão, vão ser temas que a gente vai abordar na nossa próxima escola literária, que a gente vai falar um pouco mais tarde, tá? Então é interessante comentar aqui, ó, desde antes os caras já tinham um pezinho lá pro outro, sabe? Como nada vem do zero. Sempre tem alguém que tem um pezinho lá, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, para poder falar disso. Ok? Aqui o nosso querido. Agora eu vou ler o poema dele, As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais apenas. Raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo, elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em banhos e em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam sonhos, um por um, céleres voam como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Aqui dá, é interessante a gente comentar aqui novamente o soneto, tá? Dá para ter uma análise muito grande disso daqui, principalmente nessa parte do azul da adolescência, as asas soltas. Eu particularmente posso pensar que a gente pensa nos adolescentes que quando já estão nessa fase querem abrir as asas, sair voando, conhecer o mundo e acabam sempre voltando para casa. É interessante a gente comentar disso. Isso daqui é uma interpretação que eu particularmente tenho olhando aqui. E a gente vai falar do Olavo Bilac aqui, ok? O Olavo Bilac, ele é conhecido como o príncipe dos poetas brasileiros. É interessante a gente comentar que o nosso hino à bandeira foi escrito por ele. Então, agradecemos a você, Olavo Bilac. É interessante a gente comentar que ele também usa muito da linguagem clássica, com os conteúdos históricos, patrióticos, emotivos, platônicos e sensuais. Então, aqui, a gente tem um pouco dessa tendência aqui também. As principais publicações dele, a gente tem poesias, crônicas e novelas, crítica e fantasia, conferências literárias, dicionário de rimas, tratado da versificação, ironia e piedade e tarde. Ok? Seguindo mais um pouco, nosso querido Olavo Bilac. E Via Láctea, essa ideia aqui é um dos temas dele, né? Que a gente tem quer ver? Inclusive, eu sei que tem uma... Tá, quantas histórias, aqui os temas mais platônicos aqui, então aqui a gente vai falar da Via Láctea. E ele começa: ora direis, ouvir estrelas, certo pedrestes o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro as janelas pálido de espanto, e conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ida as procuro pelo céu deserto. Direis agora: deslocado amigo que conversa com elas, que sentido tem o dizeres quando estão comigo? Eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Lindo. A gente pode perceber que isso daqui é muito inspirado numa música também. Agora, eu lembrei de uma música quando eu estava lendo esse texto. Vou pegar aqui no celular. Alguém tem algum chute de que a música pode ser? Vamos lá, gente. Alguém tem alguma ideia? Ok. Então vai ser uma surpresa para todo mundo. E vamos lá. Ai, gente, essa música é muito triste, cara. Dá uma sofrência toda vez que eu escuto. Deixa eu colocar aqui. Estão conseguindo ouvir? I know you're someone out there, someone far away. Pera aí, vou tentar aqui. Ai. Agora tá melhor? They don't understand. You're all ahead. You're all ahead. Ai, meu Deus. At night when the stars light up my room, I sit by myself
Talking to the moon. Nossa, é muito triste, cara. Essa música... Não, depois eu conto pra vocês. It holds you on the other side. Talking to me too. All in my food. Who sits alone. Talking to the moon. Nossa, e agora, agora a gente para pra pensar e tipo, é muito igual. Porque as pessoas percebem que ele tá falando com as estrelas, o cara fala assim, ah, você tá louco? Aí ele fala, você tem que amar para entender, para poder ouvir as estrelas. Mas agora que a gente tá aqui, já que o povo já comentou, eu quero falar da minha relação triste com essa música. É porque essa música toca nas Aventuras de Sammy. Quem não assistiu é um filme de animação muito bom. Quando ele finalmente acha que vai encontrar a tartaruguinha que ele é apaixonado, aí ele vai nadando assim para encontrar ela. E o que acontece? Ela aparece com outro cara. Aí, tipo, nossa, mano, meu coração não aguentou naquela parte. Tipo assim, eu não vou negar, porque eu fiquei triste pra caramba. Aí, sabe, dá um sofrimento no coração. É muito triste. Eu fiquei muito triste. Você sabe o que aconteceu depois. Mas, enfim, tá recomendado pra quem quiser assistir. Mas mexe com o meu coração essa música toda vez que eu escuto. Ok? Agora, aqui, a gente tem as fontes. Então, parnasianismo a gente acaba por aqui, tá? E agora a gente vai falar de simbolismo, galerinha. Simbolismo, vamos começar um pouco falando de simbolismo. Ele foi uma escola literária de... Como que a gente pode falar? De reação, perfeito. De reação do que estava sendo feito com as escolas literárias anteriores. Por exemplo, a gente tinha uma escola de... Essa daqui é uma escola literária de reação contra as escolas do realismo, que é o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Então ele vai fazer essa tendência, ok, para voltar para umas temáticas mais romanescas, assim, o subjetivismo, o pensar mais na alma, ok? Por que disso? Por que disso? A gente tem que falar que inicialmente ele vai começar em Portugal em 1890. E os filósofos, os pensadores que mais influenciaram essa escola literária foram o Bergson, o Schopenhauer e o Kierkegaard. Se eu falei certo, estou muito feliz. Ok? É interessante a gente comentar também que a teoria desses filósofos é muito marcada pela agonia, pela melancolia e pelo pessimismo. Ok? É interessante a gente destacar, aqui, ó, eu vou ter que anotar porque é muito importante, tá, gente? Isso daqui peraí, deixa eu só ajeitar daqui. Tá, é que isso aqui falar que essa parte até aqui, ó, é muito importante. Porque é basicamente tudo que o simbolismo prega. Porque ele fala aqui, ó, eles mostraram a face cultural de um período da história europeia em que... Nossa, peraí que tá difícil porque o bate-papo tá na frente, peraí. Saiu, mas eu lembro onde que tá. Então, eles mostraram a face cultural de um período da história europeia em que a descrença nos atributos racionais e a saturação das conquistas científicas conduziram à crença em uma decadência da civilização. A civilização estava sendo a decadência devido a esse pensamento mais racional. Okay? E é interessante a gente comentar que um dos embriões do nosso simbolismo foi um movimento chamado decadentismo, okay? Que foi iniciado na França. Okay? Isso aqui é mais por curiosidade mesmo. Okay? E aqui uma frase do nosso querido amigo Schopenhauer, que ele fala: a mera esperteza basta para fazer um cético, mas não basta para fazer um filósofo. Beleza. Agora, então, a gente tem toda essa tendência mais pessimista para o lado sede da vida. E o que acontece? Em Portugal estava lascado, digamos assim. Por quê? Estava tendo crise na monarquia, crise econômica, crise financeira e estava tendo ultimato inglês, que os ingleses estavam ali querendo conquistar todo mundo, ok? E, além disso, a gente tem a proclamação da República, tem uma nova realidade política, ok? Então, Portugal estava numa situação triste, estava numa situação de crise. Então, essas manifestações do simbolismo caíram como luva, ok? Interessante a gente comentar que o fim do nosso movimento simbolista aconteceu em 1915, no primeiro da Primeira Guerra Mundial, que é onde vai começar o modernismo em Portugal, ok? Então, das características que a gente tem que falar, lembrando que as características que a gente tem
em Portugal, nos países da Europa, elas vão vir para o Brasil, mas com uma pitadinha do brasileiro. Então, tipo assim, vão vir para cá, mas com uma, tipo, modificadas para ir de acordo com o que a gente vê aqui, a gente tem aqui no Brasil, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem essa rejeição do que a gente tinha antigamente, no parnasianismo, que era o cientificismo, o materialismo e o racionalismo, e por ter essa negação aqui das tendências mais racionais do homem, a gente vai se apegar o quê? Na alma, nas coisas subjetivistas. Então, ó, as manifestações são metafísicas e espirituais. A gente tem o subjetivismo, a gente também tem o uso de figuras de linguagem como as sinestesias, as aliterações, tem grande musicalidade nas obras, então, uma certa musiquinha assim, pá, 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 ok? E a gente também tem a sublimação. Vocês podem estar pensando o que é a sublimação. Eu explico. É o seguinte, é você descontar, digamos assim, descontar os seus sentimentos em algo que é aceito pela sociedade. Por exemplo, vamos supor, eu sou um cara muito forte, como vocês podem ver aqui. Aí eu vou lutar boxe, beleza? Aí eu tô muito irritado. Aí eu vou descontar toda a minha raiva lutando boxe, que é moralmente aceito pela sociedade. Essa que é a ideia, ok? Então, o que acontece? Se eu pegasse a minha raiva e matasse alguém, eu ia ser punido, porque isso não é moralmente aceito. Por exemplo, aqui, ó, eu estou triste, vamos supor que eu estou triste. Eu posso fazer várias coisas, por exemplo, a gente pode pensar, pensando num caso extremo aqui, a pessoa pode cometer suicídio, e isso muitas vezes não é muito bem aceito pela sociedade. Ou a pessoa também pode, por acaso, escrever um livro comentando das tristezas delas e pode simplesmente explodir e virar um best-seller, entendeu? Então essa que é a ideia, você falar dos seus sofrimentos aqui na base dos textos literários, é interessante, é bonitinho. A gente fala assim. Dos principais autores, é interessante a gente comentar, a gente também tem o Eugênio de Castro, que é aquele que escreveu Aristos, a gente tem o Antônio Nobre e o Camilo Pestany. Ok? Aí as caras deles, e aqui ele escreve o Antônio Nobre, e a gente vai ler a ideia da palavra do caixão, de sistemas mais pessimistas, mais dark, tá? Então vamos lá. O meu vizinho é carpinteiro, algíbebe da Dona Morte, ponteia e coce o dia inteiro, fatos de pau de toda sorte, mognos debruados de veludo, flã de gentil pinho do norte, ora eu que trago um sobretudo que já me vai a aborrecer. Fui-me lá ontem, era intrudo, havia imenso que fazer. Olá, bom homem, quero um fato. Tem que me sirva? Vamos ver. Olhou, mexeu a casa toda. Eis aqui um, e bem barato. Está na moda? Está na moda. Gostei, nem quis apreciá-lo, muito justinho, pouca roda. Quando posso mandar buscá-lo? Ao pôr do sol, vou dá-lo a ferro, pois-se o bom homem aplaниná-lo. Ó, meus amigos, salvo erro, juro pela alma pelo céu, nenhum de vós ao meu enterro irá mais dali olhar do que eu. Então aqui a balada do caixão, no final, morte. Tendência pessimista, aqui é um texto até que bem difícil para ler, aqui. E agora a gente vai falar no Brasil, tá? O Brasil, ele vai começar em 1893, vamos fazer uma comparação, tá? Em Portugal, ele vai começar vamos ver, em 1890, e no Brasil ele vai começar em 1893, 3 anos depois, com a publicação do Missal do Broquel Cruz e Souza, ok? E aqui é interessante a gente comentar que a gente tinha muita boemia pela Europa, que é tipo assim, amigos, fica tranquilo, suave, vai dar tudo certo. A gente tinha isso lá na Europa, e para o Brasil a gente substitui isso por temas mais religiosos e litúrgicos, que tem mais a ver com a nossa comunidade, o nosso país muito religioso, sabe? Na época, principalmente, ok? Agora a gente vai falar das características. Então, novamente a gente tem essa parte contra a racionalidade, ok? Então a gente tem o subjetivismo, a imaginação, a espiritualidade, a transcendentalidade, o corpo transcende, o subconsciente, o inconsciente, o misticismo, musicalidade novamente e as figuras de linguagem, ok? Como sinestesia, literação e ressonância. Beleza, gente? Agora, João da Cruz e Souza. É interessante eu fazer um comentário para vocês agora, tá? O seguinte, o que acontece? A gente tinha muitas maneiras de tratar esse subjetivismo, essa transcendentalidade, esse pessimismo principalmente, ok?
Aí o que acontece? Cada autor escrevia de um certo modo. Aqui no Brasil a gente tem o Cruz de Souza, que ele tipo, fazia essa temática com temas mais satânicos e sensuais, que é um negócio mais pesado, digamos assim. E a gente tem o Alfonso de Guimarães, que é outro autor muito importante, que ele vai tratar da morte, da solidão, do sofrimento e do amor. Então, tem maneiras diferentes de se abordar. Isso vai de acordo com o autor, ok? Então, vamos... Já que vocês querem ver essa tendência aqui, vamos dar uma lida no texto do Cruz de Souza. Chama Carnal e Místico, ok? Vamos lá. Pelas regiões tenuíssimas da bruma, vagam as virgens e as estrelas raras, como que o leve aroma das searas todo o horizonte em derretor perfuma. Numa evaporação de branca espuma, vão diluindo as perspectivas claras, com brilhos crus e fúlgidos de tiaras. As estrelas apagam-se uma a uma, e então nas trevas, em místicas dormências, desfia consideras latescências das virgens do sonâmbulo cortejo. Ó formas vagas, nebulosidade, essência das eternas virginidades, ó imensa quimeras do desejo, Cruz de Souza Broquéis. Tá na coletânea de poemas dele aqui. E agora a gente tem o Alfonso Guimarães, né, que eu já comentei, que ele fala mais da morte, do amor e tudo mais. A gente comentar que ele tem características de várias escolas literárias, tanto românticas como árquicas como simbolistas, ok? E dos principais publicações dele, a gente tem o Centenário das Dores de Nossa Senhora, então aqui os temas religiosos aqui, Dona Mística, voltando ao misticismo aqui, e Kyriale, e Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte. Bem pesado aqui, né? A gente tem essa tendência de segunda geração romântica aqui, interessante, né, gente? Tá, vamos ler o poema dele chamado Ismalha. Ismalha me lembra daquela música Ismailov, Ismalha. Ô, piadazinha ruim. Mas tem que ter. A gente é desses. Vamos ler. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvaneio seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, flaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Que bonito, né? Então, ela queria... Isso daqui lembra muito, sabe o que isso lembra? Isso pode ter sido inspirado no conto indígena. Se eu não me engano, da Vitória Régia, tá? Que a pessoa, ela viu a lua na água, a Índia, né? E aí ela, querendo alcançar, acabou se afogando. E aí, acho que Tupã transformou ela na Vitória Régia. A gente tem que dar uma olhada nisso. Então, a gente vê que ela estava perto da lua. O desejo dela de se encostar com a lua fez ela se jogar de do alto da torre e acabou que ela faleceu. Então, a alma dela subiu para o céu, mas o corpo ficou no mar. Então, aqui bem pesado, se a gente parar para ver, tá? E agora eu quero falar do nosso último autor de hoje, o Augusto dos Anjos, tá? O Augusto dos Anjos, é interessante eu comentar, que ele está muito no meio termo do simbolismo e do pré-modernismo, tá? Então, caramba, cara. A gente está muito no meio do simbolismo como do pré-modernismo, tá? Então, o pré-modernismo que vai ser a nossa próxima escola literária que a gente vai abordar, tá? Então é só comentar que ele tem características tanto simbolistas como pré-modernistas, ok? E ele foi intitulado de Poeta da Morte pelos poemas dele explorarem os temas mais sombrios, ok? Então eu creio que... não, peraí, tem mais um poema aqui pra gente. Okay? A Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco, profundissimamente hipocondríaco.
amoníaco. Este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, obviamente, novamente falando da morte, o cara está falando desde a infância. Aquele hipocondríaco que está sempre doente. Então, é interessante essa temática do povo tá sofrendo, ok? Então, gente, é isso. A gente termina por aqui o nosso simbolismo e parnasianismo. E na nossa próxima aula a gente vai falar do quê? A gente vai falar do pré-modernismo. Se eu não... Acho que é pré-modernismo mesmo. Pré-modernismo. E o modernismo... Opa! Ele que tinha poesias científicas... peraí, vamos lá. O Augusto dos Anjos, ele tem essa tendência aos temas mais sombrios, ok? Em relação à ciência, eu acho que a gente pode pensar, vamos ver. As poesias científicas do simbolismo, elas não eram muito, vamos pensar o seguinte, elas não eram muito ligadas ao campo da ciência, era mais voltada para a alma da pessoa, ok? Então, o que acontece? Essa voltagem à alma da pessoa deixava a ciência um pouco mais de lado. Mas a gente tinha diversos fatores aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui. A gente tem o misticismo, ok? A gente tem essa espiritualidade, a transcendentalidade, por exemplo, do corpo sair da alma. E a gente também tem um pouco para pensar na pessoa em si, sabe? Então aqui quando ele fala, que ele é filho do carbono e do amoníaco, então ele fala tipo, dos elementos químicos, tem um pouco de ciência, ok? Mas no simbolismo não era muito eles não eram muito chegados a isso, ok? Dá pra pensar assim. Não sei se deu pra responder. Ou se ainda tá meio confuso. Deu sim. É que nesse caso ele pegou um pouco sim da temática racional e científica, mas não era o foco aqui, entendeu? Assim, não era o foco, mas eles podem usar, sabe? É assim, a tendência dele é mais como a morte, essa tendência dos temas mais sombrios que a gente vê aqui no simbolismo, tá? Então, gente, eu acho que alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa aí que não entendeu ou que quer entender? Vamos ver. Então, eu acho que é isso. Ninguém fez nenhum comentário, ou se fez, talvez ele esteja digitando. Aí eu vejo depois. Beleza, gente? Então, por hoje é só. A gente vai finalizar por aqui. Vamos finalizar a gravação. Estamos 33 minutos, ok?